Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para este canal maravilhoso. Eu sou o Felipe Vieira. Antes de começar o vídeo, peço para você deixar já o seu likezinho e seguir a gente nas redes sociais, OnTheClockBR, TikTok, Twitter, Instagram, que estamos com uma equipe especializada por lá. Então, se você não segue, faça esse favor. E vamos falar sobre Blast to Scout hoje. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, talvez tenha alguma dúvida. Vamos entender o que isso significa. Primeiro, voltando lá na década de 60, que vai trazer todo o contexto por que isso existe, Blast Scout nada mais é do que uma empresa privada, beleza? Por que é uma empresa? Porque os times, eles precisavam, antigamente, eles precisavam fazer scout dos jogadores e não tinham dinheiro suficiente para ficar indo de lugar em lugar, de estado em estado, não tinha gente suficiente para fazer isso. Então, o que eles fizeram? Os Lions, os Eagles e os Steelers meio que se juntaram para fazer essa empresa aí, né? Entraram nessa empresa para dividir as funções do Scout. Então, vamos lá. Lions, Eagles, Steelers. Pensa nas letras iniciais deles. Temos aí L-E-S, beleza? Já temos essas três letrinhas. Mais para frente se juntou os Bears. Então temos B-L-E-S, que é Blasto, de Bears, Lions, Eagles e Steelers, Talent Organization. Por isso que é o nome Blast, tá? Esses quatro times aí formou essa sigla. Antes era Lesto, aí entrou os Bears, virou Blast, beleza? E aí depois, na frente, entrou os Eagles, aí virou Blasto V. Aí depois entrou os Lions, entrou os Colts, entrou os Dolphins, entrou os Bills. Aí ficou Blasto V, V e 2 e 3 tracinhos, né? Então Blasto 8, né? Em algarismo romano. Aí começou a entrar mais gente e falou, gente, tá ficando uma salada isso daqui. Vamos ficar só Blasto mesmo e tá tudo certo. Então, daí que vem o nome Blasto. Então, como que funciona essa empresa? Você fala, pô, Felipe, mas é meio doideira um time dividir scouting com outro time. É um pouco. Porém, é um scouting do ano posterior. Então, duas semanas depois do draft atual, por exemplo, acabou aqui o draft de 2023, 2 semanas depois se reúne todo mundo e fala, e aí, o que temos para o ano que vem? Ah, temos o fulano, temos o ciclano. Então, todo mundo, a organização Blasto, ela já vai mapeando para o draft seguinte, pelo menos isso agora, tá? E aí, para você entrar nessa organização, você paga uma taxa e disponibiliza um funcionário para ele fazer esse scout. Porque os times não conseguem, né? Estar em todos os lugares, não tem gente suficiente. Inclusive, os Bengals, por muito tempo, eles tinham um scout só. Por quê? Porque eles conseguiam, com o Blasto, ajudar, né? Blasto e mais para frente surgiu outras empresas privadas nesse mesmo formato. Mas eles conseguiam mapear, pelo menos no ano que vem, ter uma ideia do que ia acontecer no draft, tá? Então, a ideia do Blasto é essa. Mais para frente, surgiram outras organizações semelhantes a Blasto. E aí surgiu a National, que existe até hoje também, e hoje, na verdade, é a organização que tem mais times envolvidos, né, que são associados a essa organização. E tivemos também a Quadra Scouting, que hoje não existe mais, foi incorporada na National. Então hoje nós temos a Blast e temos a National. Lá na década de 60, eles tiveram uma ideia. Vamos fazer, já que tem uma aqui e a outra ali, vamos fazer um scouting e combinar tudo isso para a gente pegar mais informações dos jogadores, pegar informações dos tempos, de 40 jardas, esse tipo de coisa. Você vai falar, Felipe, combinar 40 jardas? Por um acaso você está falando do Combine? Exatamente.
Combine surgiu daí, tá? Então combinou essas 3 organizações, a Blasto, a National e na época a Quadra Scouting, que não existe mais. E aí eles combinaram e fizeram um Combine lá em Indianápolis. Beleza? Mais um pouquinho de história aí de draft para vocês. Certo. Então, por que os times ainda usam isso até hoje? Porque é importante você dar um passo já na frente, pensando no draft do ano que vem, né? Então, hoje em dia nós temos times que estão no Blast ou que estão na National e times que estão independentes. Por exemplo, os Cowboys não estão em nenhuma dessas organizações. Eles fazem o scouting todo na casa deles, tá? De repente, por opção deles mesmo, e querem ganhar uma vantagem a mais, enfim, né? É opção dos times. Mas você imaginar o que vai ter, ou fazer o scouting do ano que vem, é muito complicado. Você ia ter quase que dobrar os seus scouts, ou, né, no mínimo aí, pagar muito mais horas para esses caras, né? Se bem que eles já trabalham muito. Mas pensando que os caras vão pensar no draft atual e do ano que vem. O Blasto, ele só pensa no ano que vem. O Blasto e o National, tá? E aí eles se reúnem e falam sobre a classe posterior. E é muito interessante você pensar que quando você coloca um funcionário seu para ser scout, você tem que meio que ter uma confiança que o cara vai fazer um bom trabalho de scout. Onde seria o melhor lugar para você avaliar um scout, se não o próprio Blasto? Por quê? Porque você vai 2 semanas depois do draft, eles têm aquela reuniãozinha para mostrar o que vai ser do ano que vem. E aí os scouts do Blasto, eles já apresentam os reports dele. Ah, então, por exemplo, já foi apresentado um scouting report completinho do Caleb Williams do ano que vem. 2 semanas depois que acabou o draft. Lá em maio já tem. E aí os times vão ter um ano inteiro para ver o que vai acontecer com o Caleb Williams. E se por um acaso, aqui eu tô falando do Caleb Williams, que é o mais conhecido, né? Mas vamos supor que tá falando de um cara de 5ª rodada. E se por um acaso esse cara de 5ª rodada jogou barbaridades no ano que vem, e o cara que colocou lá, ó, esse jogador aqui, ele é undrafted, ele é 6ª rodada, 7ª rodada, ele não joga nada, ele é undrafted, a gente não tem que dar prioridade, papapá. O GM vai olhar aqui e falar, pô, o scout Felipe Vieira falou que o John Smith aqui era undrafted e o cara tá na 1ª rodada. Ele não fez um bom trabalho ou o cara realmente mudou da água para o vinho. Então você já consegue avaliar o trabalho do seu scout, por isso que muitas vezes os times consideram como o Blast, a National, quase como um scout de estagiário, assim, porque você já consegue avaliar o trabalho do cara no mesmo ano. Se o cara for bom, você chama para fazer o scout dentro do seu time mesmo, tá? Então faz sentido, isso os times ainda usam bastante. E você consegue ter uma noção legal também, né? Até para você saber o que tem na próxima classe, como que você vai tratar suas próprias escolhas daquele ano em relação ao ano posterior. Se você pensa já em trocar, porque você já tem uma ideia que a classe é mais fraca, enfim. A Blasto já teve mais importância para o mundo do scouting, né? Inclusive a National hoje tem mais organizações, mais franquias associadas à própria National do que da Blasto. Porém, a gente tem que ressaltar a importância para a história do draft e também hoje em dia, apesar de ser um pouquinho menor. Mas é isso. Gostaram dessa curiosidade? Manda aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu likezinho para ajudar a gente. E nos siga nas redes sociais. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.